Quero saudar a você neste dia, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, com certeza, mais uma semana para estudarmos essa série de lições que já vai chegando ao fim. Estamos na lição de número 12, intitulada O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. E uma lição como essa, às vezes, nos complica um pouco para nós, professores de escola dominical, porque o estudo desta lição é mais do que tudo histórico. Portanto, o comentarista analisa o texto, não é, e explica ou fala um pouco mais da realidade histórica daquilo que se viveu neste momento da história do livro de Esther. No entanto, para nós, professores, sobrevivermos uma aula de mais de 45 minutos, alguns até têm 1 hora ou até 1 hora e meia, e às vezes nos complica um pouco em aulas como essa não ter suficiente para preencher o tempo de aula que nós temos. É por isso que nós usamos aqui neste canal um roteiro didático, dinâmico, que nos permite trazer colocações práticas, retiradas deste contexto histórico da lição, mas sob uma ótica de aplicação para as nossas vidas e que nós podemos, como professor, fazer uso delas na nossa sala de aula. Claro, nós vamos estar usando, podemos estar inclusive fazendo a leitura da lição com os alunos, podemos estar recontando a história, comentando alguma coisa, mas um roteiro como esse nos ajuda a ter algo a mais para comentar, para ensinar, baseado nesta lição de hoje. É por isso que eu quero compartilhar, como de costume, com você este roteiro. Se é a primeira vez que você está aqui, na descrição do vídeo você vai achar um link. Este link vai te levar diretamente ao roteiro que você pode imprimir ou somente ver no seu computador, no seu telefone. Você também pode acessar ele através do primeiro comentário ou no nosso website profmanuelabarros.com. E nesses 3 lugares você pode ter acesso ao roteiro que está gratuitamente disponibilizado para você. Portanto, nesta lição de hoje nós vamos estar dividindo o nosso estudo em 3 tópicos, como de costume. Em primeiro lugar, nós vamos falar da denúncia de Esther e 3 aprendizados da pessoa e da atitude de Esther. Segundo lugar, o juízo de Assuero. Da mesma maneira, 3 aprendizados sobre o seu juízo, o seu julgamento daquilo que aconteceu. E em terceiro lugar, vamos falar da pessoa de Deus, o livramento de Deus e o que é que nós podemos aprender teologicamente, ou seja, do reconto da história bíblica. O que é que Deus faz? O que é que Deus repetidamente faz? O que é que nós podemos aprender a assumir sobre Deus para que nós possamos ter este conhecimento de Deus através da história? Porque é assim que Deus quis que nós o conhecêssemos. Obviamente podemos conhecer por esta palavra aqui e graças a Deus que a cada domingo nós estamos aqui estudando esta palavra para a glória do nome de Jesus. Se você não fez ainda, eu quero pedir a você que possa se inscrever neste canal. Na lição passada eu fui observar os números e ainda 50% das pessoas que acessam o nosso conteúdo não são inscritos no canal. E se você puder nos ajudar com isso, se você gostou, com certeza, se você está de passagem aqui, não é o caso. Mas se você tem estado aqui semanalmente, tem gostado do nosso conteúdo, eu peço a você que possa se inscrever no nosso canal para que outros possam ter acesso a este conteúdo. Uma vez que mais inscritos, o canal sobe e fica mais visível para mais pessoas quando eles estão passando no YouTube. Vamos à lição, que é para isso que nós viemos aqui. A denúncia de Esther é o primeiro tópico. Vamos aprender 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, ela teve paciência na execução, ou seja, ela esperou o tempo de Deus. Em segundo lugar, ela teve sabedoria no falar, ela falou ao rei. Em terceiro lugar, ela teve caráter na confrontação, ela o fez cara a cara. 3 grandes lições que nós aprendemos, não só da pessoa de Esther, mas da atitude de Esther, de como ela fez, de como ela lidou com essa situação tão delicada. Nós temos acompanhado a história, mas agora neste encerrar, não é, do drama aí, neste ápice, inclusive, da história que nós estamos vendo neste episódio aí 12, né, na lição de número 12, então nós vamos ver e aprender de Esther em primeiro lugar, que ela teve paciência na execução, ela esperou, soube esperar, soube acompanhar o tempo de Deus. Esther capítulo 5, versículo 2 a 4, o texto diz: e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther
com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse-lhe o rei: que é que tens, rainha Ester, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que chegou o dia que Ester, Mardoqueu e os demais judeus ali de Suzã, ali da capital, eles oraram, eles jejuaram, e chegou o dia que ela tinha pedido este tempo e ela mesma feito oração e jejum para falar ao rei, para entrar à presença do rei sem ter sido convidada. Este era o ponto que ela explicou para Mardoqueu, que não se podia passar por este protocolo. No entanto, eles oraram, eles esperaram e chegou o dia. Este episódio que nós acabamos de ler foi exatamente o momento que Ester se apresenta diante, não é à distância, mas no lugar onde o rei estava sentado, e quando o rei a viu, diz o texto, acabamos de ler, que achou graça aos seus olhos e logo ele estendeu o cetro para Ester, dando a ela liberdade de falar com o rei. No entanto, nós observamos neste texto e neste decorrer da história que temos já lido, que Ester não lhe contou o problema, não falou da execução do plano, não falou de Amã, não falou mal, não falou bem, não falou do problema neste momento. E o que nós entendemos espiritualmente aí é que Ester soube esperar no tempo de Deus, soube ter paciência na execução do plano. Na aula passada nós falamos sobre este projeto do plano, em entrar no plano, participar do plano, não é? E o tempo da execução, do agir no plano. E hoje nós estamos vendo que Ester agora, neste momento de ação, ela tem paciência, e esta é uma lição muito grande para nós, porque nós, seres humanos, temos pouca paciência. Nós queremos já ver Deus agir, nós queremos já que a situação seja resolvida, já que alguém tome, não é, sua voz ou o seu lugar e faça alguma coisa com relação a essa injustiça. Nós queremos que isso ou aquilo aconteça imediatamente, nós queremos já falar, já acontecer. No entanto, o tempo de Deus, na maioria das vezes, o tempo da sabedoria de Deus não funciona assim. E nós aprendemos historicamente com Ester. Não estou dizendo que nós temos que fazer o passo a passo como ela fez, mas o que para nós é exemplo, principalmente nós que neste tempo temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, é ter esta comunhão, esta sintonia com ele, para sabermos dele, aleluia, qual o tempo certo. Quando vamos nos movendo, vamos nos aproximando, vamos fazendo, vamos nos direcionando, mas a hora certa de agir, veja que no caso de Ester, historicamente nós aprendemos isso aqui, ela teve essa oportunidade e o que ela pediu ao rei foi estar num banquete com Amã. Quando ela esteve com Amã no banquete, ela pediu para estar num outro banquete no dia seguinte. E foi neste dia seguinte que ela, então, falou a ele. Então, este processo, nós entendemos claramente que foi Deus permitindo, Deus dirigindo a serva dele ali, esperando o tempo certo. E nós sabemos que foi o tempo certo, porque naquela noite, entre o primeiro e o segundo banquete, foi quando Deus fez Assuero perder o sono e o milagre começou a acontecer naquele momento para a glória de Deus. Vamos ler alguns textos paralelos para aplicação para nós. Salmo capítulo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Qual a palavra-chave? Claro, é paciência. Aleluia. Porque nós entregamos as nossas necessidades ao Senhor, nós clamamos diante de Deus. No entanto, Deus tem o seu tempo para responder. Não é que ele precise de tempo, ele pode, se quiser. Há momentos que a Bíblia fala que quando nós nem ainda falamos na nossa boca, às vezes nem o pensamento subiu direito à nossa cabeça, o Senhor já está atuando. Aleluia. Ele tem poder, ele sabe de todas as coisas. No entanto, na maioria das vezes, na nossa experiência prática, e nós vemos isto na prática, na história que estamos acompanhando, Deus tem o seu tempo. Por quê? Porque Deus conhece todas as
as coisas, a todas as peças, todas essas pessoas que estão envolvidas, aleluia. Deus tem o controle, Ele sabe, Ele vê todas as coisas, é como quem vê de cima, que consegue ver a todo mundo que está neste assunto, e nós não, nós temos esta visão, não é, pequena, de baixo, que somente vê as coisas que estão adiante de nós. Então Deus tem o tempo certo, e bem-aventurado é aquele e aquela que sabem esperar com paciência no Senhor. E para esperar com paciência, nós temos que confiar, porque no nosso ímpeto, o que acontece? A gente quer logo agir. O primeiro não funcionou desse jeito, então vamos usar a ajuda do segundo, vamos buscar o terceiro, vamos buscar outra maneira, mas não é essa maneira que a Bíblia nos ensina, aleluia. Temos que ter paciência para esperar no tempo de Deus. Ele já conhece a minha necessidade, Ele já tem ouvido o meu clamor, e o salmista diz, eu esperei, e Ele no tempo certo, olha aí, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tiago 5:10 ainda diz para nós, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eu imagino que Tiago está se referindo aos profetas que nós conhecemos do Antigo Testamento, não é? Que tiveram paciência de falar em nome de Deus. Eles sabiam que era Deus que estava usando a sua boca, lhes dando este ministério, lhes dando as palavras ao povo de Deus. No entanto, você via que eles falavam e o povo continuava pecando. Que eles alertavam aos reis e os reis não estavam nem aí, não davam bola para eles, não obedeciam à voz de Deus. Eles sofreram aflições, eles tiveram que ser pacientes até o dia que aquilo que Deus disse que aconteceria por boca destes mesmos profetas veio o que? A acontecer. Amém. É uma lição grande para nós, e Tiago nos dá este belo exemplo. Tomem, por exemplo, igreja, a aflição e a paciência dos profetas. Ou seja, a gente prega hoje um obreiro, um professor, um pastor, e quer que a pessoa já no outro dia esteja, pode ser que Deus age, que a pessoa já esteja quebrantada. Mas na maioria dos casos, Deus vai trabalhando na vida. Aleluia. E muitos, infelizmente, alguns, inclusive, não aceitam, como aconteceu no tempo dos profetas, a correção do Senhor. Não tira de nós a nossa posição, a nossa obediência. O que nós temos que fazer é esperar com paciência, é trabalhar com paciência, é confiar no Senhor em todo o tempo, para que no tempo de Deus todas as coisas se cumpram segundo aquilo que Ele tem determinado. Segunda lição de Esther, na execução do plano, na denúncia que ela fez, ela teve sabedoria no falar. Ela teve paciência na execução, mas ela teve sabedoria no falar ao rei. Esther, capítulo 7, versículo 3 e 4, o texto diz, então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O que é que eu observo aqui? Esther não falou com o seu marido, não falou como com alguém com quem ela tem intimidade, que pode, enfim, é queridinha dele, é amada por ele, não é? Alguém pode dizer, inclusive o comentarista, olha, ele amava a Esther e por isso Amã passou do limite. Tudo bem, mas ela que não usou, não é? Isso é uma leitura dele, graças a Deus, eu imagino que seja assim mesmo, que o rei amava a rainha Esther. No entanto, a ação de Esther, a sabedoria no falar, naquele momento na frente, na presença de Amã, tinham essas três pessoas ali, a rainha Esther, o rei Assuero e Amã. Ela falou ao rei, ainda que ela teve a oportunidade de falar com o rei sozinha, mas ela não o fez esperando o tempo de Deus. Amém? Mas agora, em estar na presença do rei, na presença de Amã, como ela pediu, então ela, com muita sabedoria, fala como quem fala ao rei. E ela fala de uma maneira que um rei entende, sente a dimensão do que está acontecendo. E essa sabedoria, Deus é quem dá. Aleluia. Muitas pessoas podem estar no palácio e não alcançarem um nível de sabedoria como quem de falar a um rei. Diga de passagem, Esther
não estava ali há muito tempo, ela não cresceu filha de um rei, ela não é esposa de um rei desde não sei quantos anos atrás, aprendeu já há muito tempo o protocolo, ou sabe muito bem como é que... Não, ela tinha pouco tempo, mas o Senhor lhe deu sabedoria. E nessa sabedoria, na maneira de falar, quando ela fala, inclusive colocando em primeiro lugar a sua vida, né? A sua vida e depois a vida de o seu povo, e terminando que o opressor não recompensaria a perda do rei, ou seja, o rei estaria perdendo muito em perder a fidelidade e a presença do seu povo, agora a nação que ela representava, o povo de Israel. Amém? Então essa sabedoria, segunda lição que nós aprendemos da rainha Esther, Tiago capítulo 1 e versículo 5, o texto diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, ser-lhe-á dada. Então um aprendizado que nós vemos aí é que Deus dá sabedoria no mundo, nas universidades, através dos livros, através da nossa vida, nós podemos adquirir conhecimento. Nós adquirimos conhecimento. Nós passamos a entender alguma coisa, nós passamos a conhecer como alguma coisa funciona, nós começamos a pesar e entender aquilo que está ao nosso redor, e isso chama-se conhecimento. Sabedoria é a capacidade de usar este conhecimento. É como lidar com este conhecimento. E claro, há uma sabedoria humana, há uma sabedoria espiritual, há uma sabedoria maligna que é chamada de astúcia, não é isso? No entanto, há uma sabedoria divina, e a sabedoria que nós precisamos, Salomão, inclusive, foi o que ele pediu ao Senhor. Ele disse: olha, eu tenho que governar este teu tão grande povo. O que eu peço ao Senhor é sabedoria. O que o Senhor me dê sabedoria, aleluia. O conhecimento eu posso alcançar nos livros, mas eu preciso do Senhor de sabedoria. E o texto agora de Tiago disse: vocês precisam e nós precisamos. Amém? Esther lhe foi dada sabedoria. Deus deu a ela sabedoria, aleluia. E nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, e Ele dá sem lançar em rosto, mas é algo que nós vamos buscar de Deus. Podemos e devemos alcançar conhecimento, mas devemos também pedir a Deus aquilo que Ele pode nos conceder. Esta sabedoria que vem dele para nós acharmos graça, como Esther achou, diante de Assuero, diante das situações que estão ao nosso redor, como pais, como mães, como obreiros na casa de Deus, viver e alcançar esta sabedoria. Provérbios 24:3, terminamos este subtópico com este versículo que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E isto é uma realidade. Quando não há sabedoria num membro da família, há contenda, há problema. Mas quando nós, pais, mães, esposo, esposa, somos cheios da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, somos pessoas sábias no nosso agir. Nós não agimos futilmente, no impulso. Não, nós esperamos, nós consideramos, nós observamos segundo a palavra de Deus, nós oramos ao Senhor, nós buscamos dele sabedoria. O que acontece é o que está escrito aí do sábio Salomão neste provérbio: com sabedoria a casa é edificada, a casa lar é edificada, a casa igreja é edificada, a casa vida de cada um é edificada com esta sabedoria. Foi a segunda lição que Esther nos deu. Terceiro lugar, nesta denúncia de Esther, terceira lição foi: ela teve caráter na confrontação. Ela o fez cara a cara. Esther capítulo 7, versículos 5 e 6, o texto diz: e falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Este é o terceiro aprendizado que nos foi proposto pelo comentarista e com certeza diretamente do texto bíblico que acabamos de ler. É que nesta confrontação, nesta denúncia, em resolver este problema, Esther teve a oportunidade de fazê-lo como a amada do rei, como alguém que tinha o privilégio do acesso ao rei, né? Só ela e ele. No entanto, a sabedoria de Deus, o projeto de Deus, a graça de Deus a levou a fazer desta maneira, mas foi necessário caráter. E a Bíblia nos ensina, aleluia, a agirmos, a sermos assim.
Agora, a nossa natureza muitas vezes diz para nós, olha, não é a maneira melhor, porque nós podemos nos meter em problema, vai ser difícil, alguns de nós, quando temos que confrontar alguém, gaguejamos, ficamos nervosos. Esta é a realidade da nossa natureza. Mas ela teve caráter, ela orou, ela se preparou. Numa lição para trás, 2 lições atrás, nós falamos sobre isso, sobre o preparo, não é, espiritual, o preparo psicológico de alma e o preparo humano, inclusive físico, para o projeto de Deus, para o plano de Deus, e ela estava preparada. Ela se preparou para aquele momento. E quando o rei a perguntou, ela teve o caráter, o balanço, a capacidade de friamente dizer com estas palavras: este homem, este opressor é este mal Amã, na cara dele. Irmãos, esta realidade resolve muita coisa, porque quando a gente diz por trás é muito mais fácil. No entanto, depende que o outro vá verificar, que vá ver se é assim, será que não é isso? Há dúvidas ali. Quando nós confrontamos, quando nós trazemos o problema de frente, confrontamos a realidade, trazemos a uma reunião cara a cara, com a presença de alguém ali, para que esteja de testemunha nesta reunião, o que acontece? Se há alguma defesa, se há alguma palavra, se há algum senão, se há alguma coisa, vai ser feito naquela hora, vai ser reconhecido. Tudo será exposto, não é feito por trás. Portanto, em verdade, é a melhor maneira. E nós vamos aprender da Bíblia Sagrada, como aprendemos nessa história, que nós devemos trazer o mal, o que está escondido, as tramas, o que nós vimos, né? E que precisa ser trazido à justiça, temos que trazer à luz. E temos que ter nós, como crentes, o caráter de enfrentarmos, de dizermos cara a cara. Há um malfeitor, há um irmão que possa ter sido negligente e não ter ouvido, como diz a palavra, se errou, vá ter com ele, instrua. Se não, chama uma testemunha, tente outra vez. Mas se não, traga o conhecimento da igreja. E nós temos que ter este caráter para o bem da igreja, para salvaguardar a igreja e também a vida do irmão. Em todas as circunstâncias, seja de um ímpio, seja esta realidade dentro da igreja ou dentro da família, não convém, porque não é a melhor tática. É a que é mais fácil para nós fazer por trás, fazer por manipulação. Ah, meu esposo, será que você pode falar com ele? Não, chama o filho. Não, vamos falar, vamos nos sentar e vamos conversar sobre este assunto. É a hora que você tem o seu direito de defesa, de você expor o que você pensa, e ali nós vamos conversar na presença do Senhor, trazendo um ambiente saudável, um ambiente de crente, aleluia, mas que a solução seja feita cara a cara para que seja resolvido na presença do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14 diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que nós vemos aí? Nós vemos que Paulo, né, estava vendo diante de seus olhos Pedro, né, e inclusive a dissimulação de Pedro atingir a outros destes obreiros, como ele diz, chamou a atenção dele, até Barnabé, não é? Por quê? Porque o pessoal que veio com Tiago visitar, não é, a obra ali entre os gentios, então quando eles chegaram, eles já começaram a se comportar como que não pode isso, não pode aquilo, querendo fazer o pessoal gentio viver ou fazer ou tratar-se como judeu. E não era assim, eles sabiam, aleluia, que Deus não estava pedindo isso, que o evangelho de Cristo Jesus, o Novo Testamento do sangue de Cristo Jesus, não requeria dos gentios aquela conduta. E ele, Pedro, infelizmente, começou com essa dissimulação, que é a palavra que a Bíblia nos usa. Então Paulo teve caráter de confrontar, aleluia, né? Ele não foi para trás direitinho, de jeitinho e com palavrinha curta, não.
Aleluia, ele foi usado com autoridade, isso não é falta de amor, pelo contrário, é matar o mal pela raiz, e ele estava na posição, né, todo mundo que tem que dizer para um obreiro, como Pedro, né, que se conserte, etc., a não ser que seja a palavra profética de Deus, mas é Deus que está falando. Sendo o outro, pode falar cara a cara, mas provavelmente não em público, mas Paulo tinha este direito em todos os sentidos, inclusive ministerial. E ele não fez por menos, aleluia, porque teve caráter, sempre teve. Jesus tinha caráter, Paulo tinha caráter, e outro servo de Deus, eu não estou dizendo Pedro aí, caiu nesta armadilha, não é? Da sua própria natureza. E nós todos podemos, uns aos outros. E cabe-nos a nós, se vemos alguém, estarmos prontos para, com caráter, admoestar com amor. Para quê? Por que Paulo fez isso? Para envergonhar a Pedro? Não. Para salvá-lo, para trazer ele. Pedro, se enxerga. Está errado o que você está fazendo. Por quê? Porque se não se consertar, o juízo dele será contra Deus, ou seja, Deus é que vai entrar em juízo contra uma injustiça como essa. Estamos entendendo? Então, no projeto, nas coisas de Deus, nós aprendemos através do livro de Esther que a denúncia dela nos trouxe 3 lições. Ela teve paciência na execução, esperando o tempo de Deus, ela teve sabedoria no falar, falou como quem fala ao rei, aleluia, e por último, ela teve caráter na confrontação, confrontando cara a cara, e são 3 lições que nós levamos para nós. Em segundo lugar, vamos falar sobre o juízo de Assuero. Quando nós olhamos para o que Assuero fez com essa questão agora exposta para ele, nós vemos 3 coisas. Uma coisa ele acertou, uma coisa ele pausou e outra coisa ele errou. Quais são elas? Letra A, ele acerta em irar-se contra a injustiça. Letra B, ele pausa para não agir no ímpeto do momento. E letra C, ele erra por ler mal uma situação. Numa certa lição para trás, nós fizemos um comentário sobre Assuero, inclusive nós fizemos um vídeo adicional sobre a posição de Assuero em relação a Vasti. E algum outro irmão nos chamou a atenção e ficou um pouco chateado por questão de nós olharmos para a pessoa de Assuero e como quem aprendendo alguma coisa dele. Ora, a realidade é o seguinte, o nosso aprender, o nosso espelho, a nossa regra deve ser aquela dada por Deus. Essa seria a Constituição. A partir dela, a partir do conhecimento de Deus, da lei de Deus que hoje está escrita em nossos corações, o Espírito Santo vive em nós, mas que a conhecemos no entendimento por causa da Bíblia Sagrada, com estes óculos da Bíblia Sagrada, com estas lentes da justiça, da revelação de Deus pela Bíblia, nós olhamos o mundo que nos cerca. Nós enxergamos o que está diante de nós sob a ótica da palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer. Então, quando nós olhamos a um ímpio, no caso de Assuero, alguém que abençoou aos judeus, um reino que desde o primeiro rei persa foi aquele que permitiu, né, que os judeus voltassem para a reconstrução ali de Jerusalém, que voltassem do cativeiro, né, inclusive deixando quem quisesse voltar, deixou liberado livremente, dando até ofertas, enfim. Nós vemos que Assuero não foi diferente, não foi um vilão neste sentido, no entanto, ele não era do povo de Deus. Mas nós, quando observamos alguém que não é de Deus, nós olhamos sob a ótica que a palavra nos dá. E nós estamos, então, fazendo o quê? Julgando as suas atitudes sob a ótica da palavra de Deus. E é neste sentido que eu vou trazer este tópico. Quando eu olho para a atitude do Assuero com a ótica da palavra de Deus, eu digo que ele acertou em irar-se contra a injustiça, porque Deus ira-se contra a injustiça. Não é que ele é de Deus, não é que faz dele agora um santinho, absolutamente nada. Isso de santo ou não, de ímpio, não tem a ver com a salvação. E a salvação naquele tempo se alcançava de uma maneira, e hoje nós conhecemos que a salvação é aceita pela graça de Deus quando nós cremos, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos. Este é o processo da salvação. Amém? No entanto, quando eu olho, todos os ímpios não merecem nem a gente olhar para a cara deles, não.
Pelo contrário, Deus amou a todos, inclusive nós quando éramos ímpios, de tal maneira que ele ofereceu a Jesus por nós. E Jesus morreu quando éramos ainda pecadores. E a graça foi estendida. Então o que nós devemos fazer é estender a graça, oferecer a graça para os que estão de fora. Não odiá-los. Nós observamos e lidamos com ele. No texto de João, fala claramente, Jesus orando por nós em João capítulo 17. Ou seja, estamos no meio deles, mas não somos deles, mas estamos no meio. E Jesus não disse, eu não peço que os tire, mas que guarde-os do mal. Amém? Porque se Deus quisesse que nós, tão santos, etc., saíssemos do mundo, se o projeto de Deus tivesse terminado, nós íamos sair, vai acontecer. Mas por enquanto nós convivemos com a realidade, convivemos com pessoas que são ímpias. Será que eles não têm acesso à sabedoria humana que Deus deu a todo ser humano? Claro que tem. Será que eles não têm valores humanos? Amém? Porque Deus fez a este homem, não tem nada a ver com salvação. Eu não estou dizendo que este vai para o céu ou agora é especial e eu devo aprender com ele, eu devo seguir o caminho. Não! O caminho que eu e você seguimos é o caminho estreito. No entanto, quando nós olhamos, nós podemos olhar para eles com a ótica, né, da Bíblia Sagrada. E podemos ver alguma coisa positiva, dizer, está certo, está bem, né, agiu bem, agiu errado. É como nós vamos fazer com a pessoa de Assuero que fizemos com relação ao que ele fez com Vaxi. Nós trouxemos um panorama, uma visão de entendimento neste sentido para com aquela atitude. Vamos olhar para outra atitude de Assuero. Amém? Então ficou claro. Não é que nós estamos dizendo que ele agora é de Deus e que nós estamos aprendendo. Não, pelo contrário. Nós nos sentamos onde nós estamos. Qual é? Tanto Mardoqueu, como Esther, como eu, como você, como todos os servos de Deus. Nós conhecemos a palavra e ela é a ótica pela qual nós vemos tudo que está ao nosso redor. E quando nós olhamos para a atitude de Assuero aqui, amém? Então eu encontro 3 verdades. Primeira delas, ele acertou em irar-se contra a injustiça. Esther capítulo 7, versículo 5, e depois o 9 diz o seguinte: então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Versículo 9. Então disse Arbona, um dos seus eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, estar junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o rei, quando ouviu o relato da rainha, ele já disse logo, quem é esse cujo coração instigou a fazer assim? Ou seja, este plano maligno, este plano tão terrível, quem é este? Ele se irou, né? Parece até com aquele texto de Davi. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 12, versículo 5 e 6, diz, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Só que ele não sabia que este homem, que ele ficou furioso, era ele mesmo, não é isso? O que aconteceu aí nessa história, você vai se lembrar com certeza, é que Davi tinha, né, estado com Batseba, e, enfim, traindo a Urias, depois mandou matá-lo na guerra, e agora o profeta Natã entra e conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas e que simplesmente viu a ovelha de um que só tinha umazinha e foi lá e matou a ovelha dele, pegou a ovelha do homem e foi uma injustiça muito grande. Quando Davi escuta a história de Natã, na mesma hora o quê? O seu furor se levantou contra a injustiça. É o versículo que a gente acabou de ler. Quem é este que fez tal injustiça? Vai pagar quadruplicado, né? Pela cordeira que pegou. Então, o que nós vemos? O furor do rei, de um rei, no caso neste rei, um rei de Deus, Davi, contra a injustiça, e agora nós vemos o furor de Assuero contra a injustiça. Então, nisso, ele fez corretamente como um rei. Amém? Segundo lugar, ele pausou, ele fez uma pausa para não agir no ímpeto do momento. Eu achei isso muito interessante, que é o mesmo sentimento que nós tivemos quando ele teve esta mesma reação, ou semelhante a essa, no caso de Vaxi. 7:7 de Esther diz, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio.
E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Vamos ler ainda, antes de eu comentar, Provérbios capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. O que é que isso quer dizer, juntando estes dois versículos e observando aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada e no mundo, não é? Na história, na realidade que nós convivemos? É que o rei furioso, irmão, ele age no ímpeto. Quando ele descobre alguma coisa, ele logo manda matar, manda fazer, manda acabar. Mas eu vejo em Assuero, nos dois casos, no de Vasti, o que ele fez foi, ao invés de abrir a boca para logo dar o juízo qualquer que fosse, e podia ser muito pior do que o que aconteceu, aqui fica a realidade prática e histórica da situação, mas o que ele fez na época foi se aconselhar com os seus conselheiros. E aqui, naquele ímpeto, ao saber que Amã planejava a morte da sua esposa e do povo a que ela pertencia, no seu furor, acabamos de escutar este versículo, no seu furor, o que ele fez? Mandar matar na mesma hora? Pulou para o pescoço dele? Chamou as pessoas para decapitarem na mesma hora? Não. Ele saiu para o pátio do palácio. É como quem, eu estou dizendo agora, é o meu juízo, o meu entendimento, a minha visão deste cenário. É como quem vai contar até 10, que a gente diz, não é assim? É quem vai pensar direitinho, toma um tempo. E eu acho isso sabedoria. Para mim, esta pausa foi algo positivo. Tanto pode ser que ele chegasse a uma conclusão de algo esteticamente para fora pior, feio, mas ele chegou à conclusão, ele tomou tempo para pensar. E para mim é próprio de um rei, porque um rei está na liderança, como podia, aplicando, volta a dizer, não tem nada a ver com comparar as coisas espirituais, mas qualquer um que está na liderança, um professor, um presbítero, um pastor, um pai de família, não deve simplesmente ouvir uma coisa e já, menino, tá? Não. Nós ouvimos, um irmão falou contra o outro, uma situação em casa, uma situação na igreja, vamos inquirir. Depois de inquirir, vamos pensar, vamos orar, vamos tomar um tempo. Eu não estou aprendendo, volto a dizer, com Assuero, eu estou julgando a ele sob a ótica daquilo que eu sei para mim. Este é o livro de guia para a minha vida e para a nossa vida, graças a Deus. Mas ele fez bem. Fez certo, não é? Ele pausou, ou pelo menos é uma situação intermediária. Eu falei, ele acertou numa coisa, ele pausou para pensar, para parar o ímpeto do momento, como nós lemos aí em Provérbios, o furor do rei é como mensageiro da morte, ou seja, o rei, quando fica furioso, é para matar, irmãos. E nós conhecemos e vemos historicamente na Bíblia com muitos outros reis. E em terceiro lugar, ele erra por ler uma mal situação de uma forma errada. O mesmo rei que acertou em alguma coisa, ele errou em outra. Capítulo 7, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. O que é que nós aprendemos aí? Aprendemos que Assuero veio de fora do jardim, quando chegou encontrou Amã deitado lá, rogando, né, ao colo, praticamente no colo de Ester. E ele fez uma leitura errada. Claro que não ia diminuir, provavelmente ele acabaria punindo a Amã, né, da mesma maneira. No entanto, ele fez uma leitura errada. E isso é algo que nós devemos observar se nós não caímos, não fazemos semelhante. Vamos olhar que este mesmo rei agiu diferente no capítulo 2 de Ester. Versículo 23 diz, e inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O que aconteceu aí? Quando Mardoqueu falou para Ester, olha, tem 2 que estão servindo ao rei, 2 eunucos que querem matar ele. O rei não recebeu e disse, então vamos matar. Não. O que diz a palavra de Deus aí? Inquiriu-se sobre o negócio. E é isso que se deve fazer. No texto do Novo Testamento, no contexto dos obreiros,
Paulo ensina isso, ele diz, olha, não receba acusação contra um presbítero, contra um obreiro, por boca de um só, não. Tem que inquirir, tem que ter mais testemunho, tem que saber se foi assim mesmo no negócio, né? Agora, se for, então essa pessoa tem que ser exposta, essa situação tem que ser exposta, esse problema tem que ser resolvido. No entanto, não se recebe só porque viu de primeira, de supetão. Muitas pessoas sofreram na vida porque, pela leitura errônea de alguém, chegou e viu uma situação, era isso, estava no carro com ela, estava na rua fazendo isso. Não, né? Então vamos inquirir, porque nisso um rei, ímpio ou não, errou. Um rei bom podia ter errado. Alguns bons como nós, como um pai de família, como uma mãe de família, como um pastor. Talvez você já tenha vivenciado isso no contexto da sua igreja. Aconteceu, já ouvi casos como este, né? De leitura errônea. E depois se descobre, não era bem assim, mas aí o mal já aconteceu. Aquela pessoa que foi vítima, não é? No problema não era o caso de Amã, Amã tinha que pagar mesmo pelo mal que fez. No entanto, é algo que nós devemos aprender, porque ele errou. O fato é que ele leu erroneamente o que estava acontecendo. Amã jamais pensou em estar molestando, não é, sexualmente a rainha, pelo contrário, ele estava ali pedindo pela sua vida. João capítulo 7, versículo 24, o texto diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. E feitos os votos, então inquirir. Veja que nestes dois textos nós vemos os dois lados, o bom e o ruim. Tanto julgar erroneamente para o mal, dizer é mal, não presta, como dizer é santo, tá tudo certo com ele. Não sejamos precipitados. Uma lição que nós aprendemos desta situação que Assuero fez e julgou errado, ele estava certo em irar-se, estava certo em condenar a Amã, mas ele julgou errado aquilo que ele viu, né? Ele não tomou tempo ali para pensar, nem pensou, porque era um absurdo aquilo estar acontecendo. No entanto, isso é uma lição para nós pensarmos se nós também, como a Bíblia nos ensina, né? Chegou aquele com cara de santo na igreja, né? Chegou aquela, mas ela é assim, ela fala assado. Não, irmãos, vamos dar tempo, vamos ouvir o fruto dessa pessoa, vamos estar na presença do Espírito Santo de Deus que nos dê confirmação de que é para o bem, porque se precipitadamente a gente faz o voto, coloca na posição, aceita isso, traz para dentro de casa, quantas pessoas? Mas ela é tão querida, traz para dentro de casa e era um ladrão, né? Era uma pessoa que queria mal, alguém que trouxe um mal para sua família. Este amiguinho do meu filho é tão maravilhoso, olha isso assim na aparência. Não, vamos ter cuidado. Em todas as nossas vidas, nós devemos ler a situação e não aceitá-la somente de primeira, mas inquirir, tomar tempo, principalmente nós que tememos ao Senhor, para descobrir qual seja a realidade humana e espiritual daquela situação. Muitos aprendizados, graças a Deus. Terceiro tópico, o livramento de Deus. Dividido em 3, Deus pune toda injustiça. Número 2, Deus faz o homem colher o que semeia. Número 3, Deus livra os seus das ciladas do mal. São 3 verdades bíblicas, e por isso nós vamos colocar mais de um versículo aí, para que fique entendido, para que nós possamos alicerçar estas verdades que são fortes, são verdades estruturais sobre a pessoa de Deus, e possamos confiar nelas e usá-las naquilo que nós ensinamos. Qual a primeira delas? Deus pune toda a injustiça. Deus não aceita, não corrobora com a injustiça. Qualquer, e tem mais, qualquer injustiça. E segundo a Bíblia Sagrada, por isso nós vamos ler alguns textos, ele pune toda a injustiça. Leiamos. Romanos 1,18, o texto diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre, o que diz aí? Toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Veja bem, é a Bíblia dizendo que Deus manifesta a ira sobre toda a injustiça. Leiamos outro texto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Terceiro texto, 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. O que é que eu quero dizer com isso? Deus, ele julga toda injustiça, e isso é um fato. Agora,
Há injustiças que Deus julga imediatamente. No caso de Ananias e Safira, você vai se lembrar. Eles mentiram para o Espírito Santo, mentiram para o pastor da igreja, ali Pedro, para a igreja do Senhor Jesus, né? Quando eles nem precisavam, aquela injustiça, aquele pecado, Deus quis, em sua soberania, ele quis punir imediatamente e o fez. Algumas pessoas são punidas porque Deus permite que a injustiça seja punida imediatamente, mas seja feito por mãos dos homens, do governo ou quem quer que seja. Mas é Deus que está permitindo punir a injustiça. Amém? No entanto, quando nós entendemos da Bíblia Sagrada, Deus vai punir toda a injustiça. Ora, a eternidade para aqueles que permanecem na injustiça. Na semana passada, nós estudamos sobre isso a nível da tolerância de Deus, da soberania de Deus. Se você não assistiu o último tópico da lição passada, é precioso, porque caminha com este tópico acerca do entendimento, não é, de Deus neste sentido. Então, na soberania de Deus, ele exerce um controle como que limitando, mesmo nos reinos deste mundo, o excesso. E você vai ver isso por profecias de alguns profetas do Antigo Testamento que diz, olha, esta nação passou do limite, portanto vai acontecer isso. Outras nações Deus permitindo, fazendo e acontecendo. Então este limite é como Deus gerencia de uma maneira geral, não é? Essa situação da injustiça, mas a nível individual, nós pagamos muitas coisas, como nós vamos falar no segundo tópico, semeamos e pagamos, né? Semeamos e colhemos na nossa própria vida acerca da injustiça. Muitas coisas nós recebemos de Deus o pago da injustiça em vida, mas muita injustiça será paga somente no porvir. E para isso nós lemos estes 3 versículos que falam disso, né? Para o dia do juízo, aonde por toda a eternidade as pessoas pagarão por toda a injustiça. Então Deus é o justo juiz, ele que dá, ele que decidiu e como ele faz. E olha, não existe punição maior do que a eternidade separada de Deus, um lugar que nós conhecemos na Bíblia, chamada como inferno. Então, tenhamos esta segurança, Deus vai punir toda a injustiça. Irmã, e a injustiça que eu cometi no passado? Ora, a injustiça que foi cometida no passado e que não foi cobrada naquele momento, porque o que nós semeamos, nós colhemos, e nós aceitamos a Jesus, ele tomou o nosso pecado, ele tomou a nossa injustiça, aleluia. Ele tornou a nossa impiedade sobre ele pelas suas pisaduras, aleluia, pelo seu sangue. O preço da injustiça foi pago, nós fomos justificados, nós tínhamos um mundo de justiça sobre nós, mas no momento que nós nos entregamos para Jesus, ele tomou esta injustiça sobre ele, aleluia, e nós nascemos de novo limpinho, começamos do zero, aleluia. No entanto, cuidemos para que não permaneçamos num caminho de injustiça, porque pagaremos, como vamos falar no próximo subtópico, aqui, não é? E que não entremos num caminho que nos leve, inclusive, a uma perdição eterna, que Deus nos guarde. Segundo, Deus faz o homem colher o que semeia. Ester capítulo 7, versículo 10, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Olha aí. Então o furor do rei se aplacou. Então este é um destes casos que Deus permite, inclusive, ser tal qual, né? O homem preparou a forca, ele podia ter morrido de outra maneira, mas ele foi morrer justo na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Gálatas 6:7, um texto conhecido nosso, diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E veja que o contexto é que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, ninguém vai ficar gozando de Deus, vai dizer um bobão, deixa passar, não está vendo tudo. Não, nada passa, aleluia, nada passa, amém? Nada passa. Nós não precisamos estar na internet dizendo, clamando contra a injustiça de A e B, e do pastor tal que fez isso, e da igreja que fez aquilo, e do irmão que fez aquilo outro, e daquele. Não. Ficarmos loucos, enfurecidos pelos malignos. Tá bom, são do maligno. E Deus não se deixa escarnecer. Quando ele quis com Herodes, foi comido de bicho na frente das pessoas.
Há outros que ele não quis, outros que ele quis, destituiu, né? Chegou o exército lá e matou. Há outro permitiu furar o olho do rei. Há outro permitiu ter câncer e morrer rapidamente. Há outro parece que não aconteceu nada, mas estão no inferno hoje. Deus não se deixa escarnecer, aleluia, porque tudo que o homem, o ser humano, semear, isso também se fará. Isso é uma regra para o ser humano e cabe a nós. Então vejamos aonde nós estamos semeando na nossa vida, porque colheremos aqui ainda esta realidade. Provérbios 26 e 27, o texto diz: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, sobre ele rolará. A mesma realidade, o homem colhe aquilo que semeia. Então são verdades sobre Deus. Primeiro, Deus pune toda a injustiça. Segundo, aquilo que o homem semeia, ele vai colher. E terceiro, Deus livra os seus das ciladas do mal. Esther capítulo 9, versículo 20 ao versículo 22, o texto diz: e Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então o que nós vemos aqui? Alegria porque o Senhor, aleluia, livrou o seu povo. Mardoqueu aqui dá ordem aos seus irmãos, ao povo de Deus, dizendo: vamos celebrar este dia, porque foi o dia que o Senhor deu livramento, repouso dos inimigos. Então o comentarista até nos chama a lembrança de marcar dias, marcar tempos, dias históricos na nossa vida individual, inclusive, diante do Senhor, dias de vitória que o Senhor nos concede, porque Deus fazia isso por Israel, e isso era uma celebração que os fazia lembrar das dádivas de Deus, do bem de Deus, daquilo que Deus fez pelo seu povo. Por isso que Deus disse, no Antigo Testamento nós vemos claramente Deus ensinando isso ao seu povo. Ele diz: olha, conta para os seus filhos como Deus livrou vocês, como Deus fez este milagre, como os muros de Jericó caíram, como as coisas aconteceram. E da mesma maneira hoje, nós como famílias, como igreja, temos marcos. A própria Santa Ceia, que foi um que Jesus deixou para nós, ele diz: olha, todo o tempo vocês ceiem em memória de mim. Então Deus livra os seus de ciladas. E quando nós relembramos estes dias, como Mardoqueu fez aqui, é para que todo o povo de Deus se lembre que o Senhor, Ele é fiel para com o seu povo. Não que nós mereçamos, mas Deus escolheu esta semente da qual Mardoqueu era parte, e quando eles clamaram ao seu Deus, Deus veio ao seu encontro. Nós lemos este versículo de analição: esperei com paciência no Senhor, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E este mesmo Davi, muitas vezes na sua vida, clamou, esperou e com muita paciência, coitado, no Senhor, porque muitos foram os inimigos que se levantaram contra ele até o dia que Deus lhe deu vitória e lhe deu o reino. Salmo 37, versículo 40 diz: e o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então este povo que confia no Senhor, o Senhor os livra. O zelo de Deus, o cuidado de Deus, a paternidade de Deus é para com o seu povo, não é para com o mundo. O mundo é amado por Deus, sim, mas não é cuidado por Deus. O mundo anda, Deus criou e deixou a criação caminhar. Nós fazemos, nós acontecemos e nós colhemos o fruto daquilo que semeamos como humanidade. Mas pelo amor de Deus, Ele escolheu para si um povo, separou. Agora, individualmente, nós permanecemos neste povo ou saímos, era Israel. No caso da igreja, houve a instituição, ou seja, abriu-se o caminho, abriu-se a porta da arca e entra quem quer, quem aceita o convite. Está lá Noé dizendo: venha que o dilúvio vai vir. Quem aceita entra nesta arca. Está entendido? Em Israel foi escolhido como povo, permanece quem quer, porque o homem é livre, e alguns pecaram contra Deus e deixaram a comunidade de Israel. Estava tudo estabelecido na lei.
Individualmente, cada um fazia a sua decisão de permanecer ou de romper com este pacto de Deus, tá entendido? No caso da igreja, a porta da graça foi aberta, a mensagem foi explícita e colocada para fora, e agora vem para dentro quem quer. Mas aqueles que estão dentro, é com a igreja quem Deus tem compromisso, era com Israel quem Deus tem compromisso, e este Deus livra os seus. Agora, da maneira e no tempo dele. Não é automático, não é como mágica. Amém? Não é diante da nossa palavra. Senhor, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Deus conhece. Em sua sabedoria, ele tem o seu tempo. E nós aprendemos o primeiro subtópico dessa lição. Que Esther teve a humildade, a dependência de Deus, de esperar no tempo de Deus. E nós aprendemos na Bíblia Sagrada de muitos outros. Que é sofrido esperar o tempo de Deus. Não é fácil, irmãos. Mas quem espera, alcança e vê com os seus próprios olhos, aleluia, o livramento de Deus. João capítulo 17 e versículo 15. Disse Jesus, não peço que os tire do mundo, aleluia, mas que os livre do mal. Isto é Jesus falando com o Pai, terminando o seu ministério. Dali ele já ia ser traído, dali ele já ia para levar a cruz, ele já ia ser crucificado no Calvário, mas nesta oração ao Pai, ele disse sobre os seus, ele não estava falando nesta oração só aos 12, ele disse a todos quantos haveriam ainda de crer, ele já estava ali vendo a igreja, estava vendo a mim e a você, e ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo fora de tempo. Aleluia, porque ele mesmo diz, eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estou, vocês vão chegar lá também, mas no tempo certo, amém? Aleluia. No entanto, que os livre do mal, ele pediu a Deus para nos livrar do mal, e Deus tem sido poderoso. Às vezes nós assustamos, às vezes nós vemos as ondas se levantarem, nós ficamos como Davi e outros da palavra disseram, Senhor, e agora? E agora, Jesus? E nós temos que continuar como aprendendo nessa lição, como aprendemos nessa lição, confiando no Senhor, porque Deus pune toda injustiça, não vai cair por terra. Aquele que mentiu contra a sua vida, aquele que se levantou contra você, que foi injusto contra você, aquele que tem se levantado com injustiça em qualquer nível que seja, não se preocupe, Deus pune toda injustiça. Deus faz com que o homem, eles e nós, como homens, seres humanos, colhamos aquilo que nós semeamos. Aleluia. Por último, Deus cuida dos seus. Então, demos glória a Jesus por sermos dele. Temos as nossas falhas, corramos aos pés dele. Senhor, perdoa. Acertemos a nossa vida, permaneçamos no caminho estreito, porque quando nós estamos nesta família de Deus, Jesus orou por nós. Não vai nos tirar dos problemas, não vai nos tirar do mundo, mas estando aqui, a sua mão poderosa nos livrará de todo mal. Amém.